Ananias, você é aquele contribuinte que declara aos 45 do segundo tempo ou é um dos primeiros que declaram? Em geral, sim, deixa pro final. É brasileiro, igual a mim. Bem-vindo aí ao clube, viu, Ananias? A gente fica catando aqui um comprovante disso, daquilo, quando vê o prazo já está acabando, né? É o jeito. E a gente vai falar sobre esse assunto também aqui no Diálogo Franco com o nosso entrevistado de hoje. Olha, o Romero Araújo já está aqui com a gente. Queria agradecer a participação dele, a gentileza de nos atender. Muitíssimo obrigada, Romero. Seja bem-vindo ao Diálogo Franco. Eu que agradeço poder participar dessa programação e a gente poder compartilhar também essas alterações aí que a Receita Federal do Brasil promoveu para os contribuintes a partir de agora de 2022. É um prazer. Romero, o que muda basicamente? O que está diferente do ano passado para esse? A Receita Federal promoveu algumas alterações que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, uma alteração que é significativa é a questão da restituição do imposto de renda, que a partir desse ano pode ser através do Pix. É uma informação realmente que deixa a gente muito feliz, né? Eles estão usando cada vez mais a tecnologia. Agora, tem uma obrigatoriedade, viu? Que esse Pix tem que ser o CPF do contribuinte. Não pode fazer essa transferência para a conta de outra pessoa ou com outra chave de Pix, Romero? Como é isso? Não pode, porque eles já deixaram determinado que esse Pix tem que ser o CPF do contribuinte para evitar, né, desvio de algum procedimento que não estejam de acordo com, né, o que seria o ideal, que é que o valor da restituição caísse na conta do contribuinte de verdade. Então, essa é uma alteração que a Receita fez. Tem algumas outras, por exemplo, a questão dos dependentes também tem que agora tem que preencher o campo lá do endereço eletrônico dos dependentes, né? Tem que colocar lá o número do telefone, colocar o e-mail, porque a Receita já vai começar, eu acho, a fazer um tratamento diferenciado agora com relação aos dependentes, para poder entender aí o grau de parentesco, comprovar tudo isso que a gente vem declarando ao longo dos anos. É isso aí. E quem precisa declarar? Eu li que o número de pessoas isentas da declaração poderia aumentar, mas depois não aumentou. E hoje, qual é a regra? O que está valendo? Para a gente mostrar para a nossa audiência e ela se identificar como uma pessoa que precisa prestar contas com o leão. Ananias, é um prazer, Ananias. O seguinte, a Receita Federal, ela limita, né, o faturamento, o rendimento do contribuinte R$ 28.559,70. Tem uma regrinha, né? Rendimentos isentos e não tributáveis, a partir de R$ 40 mil está obrigado a declarar, né? Patrimônio a partir de R$ 300 mil. A regra para poder você estar na obrigatoriedade. Mas tem uma situação que é interessante. Se o contribuinte, ele, ao longo do ano de 2021, ele teve pelo menos uma retenção na fonte do imposto de renda, ele pode aproveitar agora para recuperar esse valor, restituir, mesmo que ele não atinja R$ 28.559,70. Então, é preciso ficar atento no rendimento que ele teve ao longo do ano de 2021. Interessante. Romero, esses últimos 2 anos, a gente está aí em pandemia e muita gente precisou usar os serviços de saúde, precisou fazer o exame de Covid. O que pode ser declarado nesse caso? O que a Receita Federal considera como despesa? Na verdade, a Receita Federal ela permite exclusivamente a partir desse ano, né, esses exames médicos que foram pagos, né, de forma assim obrigatória. Na verdade, você não usou a rede pública e teve que desembolsar o valor, né, do exame, aí você pode deduzir sim na declaração de imposto de renda. Lembrando que despesas médicas não tem limite, tá, pessoal? Não tem limite. Todas as despesas médicas que você realizou ao longo do ano de 2021, você pode juntar toda a documentação e declarar lá
o CPF do prestador de serviço ou o CNPJ da empresa que prestou o serviço. É isso. E aí o contribuinte não tem perigo de cair na malha se fizer tudo direitinho. Romero, nós começamos aqui a nossa entrevista até brincando, apontando que a gente deixa para a última hora, o que é uma coisa do brasileiro, né? Costuma mesmo deixar para a última hora. Então, queria que você falasse para a gente dos prazos desse ano, parece que estão mais curtos aí para o contribuinte. E, além disso, como se preparar para ter essa declaração o mais rápido possível. O que eu já posso adiantar como contribuinte, como pessoa que vai fazer a declaração, por exemplo, para o meu contador, para que isso aconteça de forma mais rápida. A Receita Federal ela disponibiliza algumas formas do contribuinte fazer a declaração, né? Pode fazer até pelo telefone, smartphone, tem a declaração pré-preenchida lá no portal, que você pode entrar no ECAC. Obrigatoriamente você tem que ter o cadastro no gov.br, porque agora tem aquele acesso que você tem que adquirir o perfil ouro, né, prata e ouro para poder ter os acessos. E o prazo que a Receita Federal, agora que a gente está praticamente em algumas localidades saindo da pandemia, ela vinculou até o dia de 7 de março até 29 de abril. 29, tá? 29 de abril é o último dia para a transmissão da declaração do imposto de renda. Então, o contribuinte precisa ficar atento. Aí, complementando essa pergunta de Ananias, a ideia é que o contribuinte, mesmo que ele não tenha toda a documentação, é interessante que ele mande, já transmita, para poder não perder o prazo, porque se ele perder o prazo, ele tem aquela multa mínima de 16574. Então, o interessante é que o contribuinte, com a documentação que já tem, ele procure um profissional da área, um contador, para preencher a declaração do imposto de renda e transmitir. Eu identifiquei que uma documentação ficou fora, então o ideal é ele apresentar essa documentação ao contador e ele vai fazer uma retificadora. Quando ele faz a retificadora, já não gera mais multa, porque ele entregou a original dentro do prazo. Então, essa é a grande dica para que o contribuinte fique regular com a Receita Federal do Brasil. Romero, só para a gente esclarecer aí para o nosso telespectador, quais são os tipos de rendimentos que são considerados tributáveis e os que não são considerados? Não entendi a pergunta porque cortou aqui na transmissão. Quais são os rendimentos que a Receita considera tributável e os que não são tributáveis? Como é que eu posso separar isso? Isso. Regra geral, pessoal. Regra geral, a gente trabalha nas exclusões, tá? Porque os demais são tributáveis. Então, por exemplo, o contribuinte ele recebeu uma indenização, foi demitido ao longo de 2021, né? E ele sacou o FGTS. Esse rendimento de FGTS, ele é um rendimento isento lá, coloca lá na pasta de isentos não tributáveis. Ele recebeu a indenização trabalhista lá, o líquido lá da rescisão dele também entra na pasta de isentos não tributáveis. Ele é o dono de uma empresa, um microempreendedor individual, então tem uma parcela do resultado da empresa dele como microempresário, ou uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, que a gente normalmente coloca como distribuição de lucros, também é isento de imposto de renda. Então, a pasta a ser alimentada dentro do programa é a pasta de isento. As demais, os rendimentos são tributáveis, aí tem realmente que declarar na pasta correta. Lembrando que os aposentados, eles têm um limite, né, que vai em torno de 22 mil reais de isenção do imposto de renda, aí tem que ser tudo na sua pasta direitinho. Normalmente, viu, Eli, o comprovante de rendimento, ele já vem com aquele direcionamento das pastas que o contador ou a pessoa profissional que vai fazer a declaração, para ele colocar na pasta correta de tributáveis e não tributáveis, para poder evitar a malha. É isso. Só lembrando, não é, Romero, que quem declara primeiro, em caso de restituição, recebe antes, né? Então, isso. É bom negócio fazer logo a declaração. É verdade. Inclusive, a Receita, ela já, a partir de maio, já começa, né, o primeiro lote de restituição, já inicia.
E é importante, sim, declarar os primeiros, já começa a entrar na fila. A Receita Federal, ela adota um critério, né? Primeiro tem aquelas pessoas com doenças graves, que saem no primeiro lote, as restituições, né? E em seguida, as pessoas a partir de 60 anos, e aí ele vai disponibilizando, né, a grande demanda aí de contribuintes que entregam a declaração do imposto de renda. É bem tranquilo, não tem que ficar desesperado com esse probleminha. Essa prestação de contas à Receita Federal, não. É só organizar a documentação, está com dúvida no preenchimento, procura um profissional, um contador para lhe ajudar, né? Tem algumas entidades, algumas instituições aí que fazem alguns mutirões aí, ajuda aí a preencher sua declaração de imposto de renda e vai dar tudo certo, a gente tem certeza disso. Olha, Romero, tem uma reclamação aqui da telespectadora, a Ângela. Ela diz o seguinte: bom dia, devido à falta de atualização da tabela do imposto de renda, cada vez pago mais o imposto. Queria saber por que esse limite na hora de descontar mensalidades escolares dos nossos filhos, por exemplo. No meu caso, não dá para descontar nem 3 meses. É porque eles realmente, despesas de construção, essa falta de correção da tabela do imposto de renda penaliza uma quantidade enorme de contribuintes. Ela está corretíssima. A Receita Federal, dentro desse planejamento da reforma tributária, vem tratando esses casos, mas isso aí é um caso muito assim, que eles estão segurando o máximo possível. A gente vem pleiteando isso junto com os órgãos de classe, os conselhos, né, as entidades de classe, para que o governo federal consiga, de fato, promover essa atualização da tabela, porque quando ele promove a atualização da tabela, por exemplo, quem está obrigado a partir de 28.559,70, quando ele atualizar, isso vai subir. Então, subindo, por exemplo, quem está obrigado a partir, vamos dizer, de 35 mil ou de 40 mil, então muitos contribuintes vão ficar desobrigados a declarar imposto de renda. Então, quando a Receita não atualiza, aí mantém o limite, né, a obrigatoriedade numa faixa baixa, e aí pega muitos contribuintes que são penalizados realmente e faz o recolhimento de uma parcela que realmente não condiz com a realidade, pela falta de atualização da tabela. Mas também tem um planejamento tributário, né? Cada caso é um caso, a gente costuma falar desse jeito. Porque a gente tem, por exemplo, alguns mecanismos legais que a gente consegue orientar o contribuinte, fazer, por exemplo, o fundo de aposentadoria privado para ajudar na dedução, né? Preencher o livro caixa, que é um outro mecanismo que a gente pode utilizar para poder minimizar esse efeito da carga tributária dentro da declaração de imposto de renda. Então, precisa de um profissional da contabilidade para poder dar um norte, orientar, ajudar você a declarar e não ter um prejuízo tão relevante com relação ao imposto a pagar. É isso. Romero, só para a gente encerrar, eu queria só tirar uma dúvida aqui em relação àquela questão dos rendimentos, o que é que pode ser tributável ou não. Por exemplo, trabalhador recebe auxílio alimentação da empresa e o auxílio transporte. Tributa ou não tributa? Não tributa. Isso aí não tributa, isso aí é isento, nem entra na declaração, na verdade. Né? Porque é um benefício que o contribuinte recebe, mas não, na verdade não é provento. Né? É um auxílio que ele recebe, não é rendimento, na verdade. Né? A verdade, a finalidade da declaração é o imposto de renda sobre a renda. Então, se a renda ou é renda tributável ou é não tributável. Então, o salário base do contribuinte é tributável. Mas se aí, por exemplo, ele recebeu o fundo de garantia, a previdência, uma indenização trabalhista, uma distribuição de lucros, isso aí não entra como rendimento tributável, vai lá para a parte de isento. Então, tem essa classificação aí que a gente precisa. Por isso que o profissional é importante para poder nortear, olhar, analisar a documentação. A gente tem um caso interessante, né? O ano passado a gente teve a questão do auxílio emergencial. Sim. E aí muitos contribuintes caíram na malha. Por quê? Porque receberam o auxílio emergencial, mas tinha renda. Então a Receita disse: ei, quem recebeu o auxílio e está acima de 28 mil, bora devolver o valor. Aí foi aquela correria, a confusão, né? Mas, por exemplo, quem tem um imóvel e recebe um aluguel daquele imóvel, aí já tem que tributar. Isso, já tem que declarar. E esse aí é rendimentos tributáveis. Ele tem que declarar, porque fica lá na pastinha, que é um rendimento que vai incidir sim o imposto de renda, retudo na fonte, e aí a Receita vai querer receber sim a sua parcela. É cheio de pegadinha, né, Romero, esse imposto de renda.
Porque a gente vem nessa jornada já há um bom tempo, trabalhando nisso, entendendo essas modificações. Esse exemplo que eu dei do ano passado, essa questão da devolução, esse ano já não tem. Né? A gente Sim, estava na verdade. perspectiva, por exemplo, a dedução da parcela da doméstica. A gente estava na perspectiva de retornar agora com ela como dedução, mas a Receita não sinalizou, continua sem poder deduzir. Quem tem doméstica não vai poder deduzir ainda essa parcela da doméstica, continua do mesmo jeito. É verdade. Se tiver acesso a um profissional, um contador, é um pouco mais fácil, né? Para não fazer nada errado na hora de declarar, porque é um profissional que já entende aí todas as regras, já sabe o que é possível, o que não é, o que está correto, o que não está. Isso. Eu queria agradecer, viu, Romero, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. É um assunto que sempre tem muita pergunta, que gera muita expectativa no contribuinte, porque quando mexe no bolso, né, aí complica um pouco. Com certeza, é verdade. Essa obrigação que a gente tem, esse compromisso todo ano de prestar conta à Receita Federal do rendimento do imposto de renda, causa esse desconforto, mas tranquilidade, arruma a documentação, procura um profissional, e eu tenho certeza que, se cumprir o prazo até o dia 29 de abril, vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a oportunidade, mandar um forte abraço aos nossos amigos da Nassau aí, de Teresina, aqui também de Recife, o pessoal da Nassau, que a gente faz parte, e desejar a todos os contribuintes uma boa jornada aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, procura um profissional que vai dar certo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, minha gente. Forte abraço e bom trabalho para vocês. Obrigada, Romero.